Olá, gente! Boa tarde, meu povo, meus seguidores da Anselmo Turismo, clientes, seguidores, amigos, pessoas que estão nos acompanhando aí há muito tempo, seguindo essa empresa de turismo, no qual a gente tem uma preocupação de trazer o conforto nas viagens e venho hoje me apresentar para vocês, Alex. Sou guia de turismo aqui, coordenador das viagens da Anselmo Turismo. Algumas pessoas já me conhecem e nós hoje temos com um propósito de falar sobre psicologia e turismo. Juntar duas coisas que são fundamentais hoje na vida de muita gente. Muita gente está se preocupando com várias doenças que têm acontecido, mas em meio à pandemia existe uma doença que tem afetado há muitos anos, e a pandemia fez com que as pessoas ficassem com depressão ou com ansiedade para terminar logo essa pandemia. Enquanto isso, o povo está chegando. A gente daqui a pouco vai estar chamando a nossa psicóloga, a nossa convidada desse bate-papo. Aí Sol já está escrevendo aqui: oi, gente linda, cheia de simpatia. Valeu, Sol, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos vocês à nossa live. Kelinha Basto, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Inácio 1274, Ana Patrícia, boa tarde. Keila, Jamile, boa tarde. Leonardo, boa tarde. Catinga. Eita, Corais do Acupe, boa tarde. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, viu, Corais? Lá no nosso WhatsApp, a gente vai bater esse papo. Ana Patrícia, verdade mesmo, saudades. Mileide, tá dizendo verdade. Dan, boa tarde. Pati, boa tarde. Só, dando sinal. Ana, sou de Juazeiro. Pronto, gente, vai falando aí a sua cidade, o seu bairro. Se você é de Salvador, vai falando o seu bairro. Se você é de alguma cidade, vai falando a sua cidade. É importante para que nós venhamos interagir, beleza? Já vou chamar daqui a pouco a nossa amiga Leide para bater esse papo, né, sobre psicologia e turismo. É muito importante, né? A gente está batendo esse papo e a gente vai perguntar algumas coisas interessantes, né? O que é ansiedade, o que é depressão. Rosinildo, Salvador, Bahia, turismólogo. Seja bem-vindo, meu amigo. Cerqueira. Então assim, gente, nós vamos bater esse papo. Sou do Mirante, Margarida Batista, sou do Mirante. Seja bem-vindo, Margarida. Certo, gente? Inácio já está dizendo olá. Beleza, gente? Seja muito bem-vindo. Então a gente vai bater esse papo sobre turismo e psicologia. E a gente vai aproveitar. Deixa eu ver se a nossa amiga já chegou. Com certeza ela deve já estar aqui. Já vou chamar. E a gente vai fazer algumas perguntas interessantes. Então, além de tudo isso, a ansiedade, a depressão tem afetado o povo. Mas estamos aqui preocupados com vocês. Olá, Leide! Olá, Alex. Tudo Deixa bem, eu só Leide? me organizar aqui. Tudo bem, e você? Como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Ó, já tem alguém escrevendo aqui. Não aguento mais ficar longe dessa trilha. Deu risada. E aí, Leide, se apresente, mostre a sua profissão, no que você trabalha, né? Claro, na psicologia. Se apresente, mostre para o povo. Pronto, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou Leide, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E para mim é um prazer ser convidada aqui pela Anselmo Turismo para a gente bater esse papo. Pronto. Gente, a gente vai fazer a primeira pergunta aqui com nossa amiga Leide, né? É muito importante aqui sobre o nosso papo, né? Eu estava aqui falando, Leide, sobre essa questão, né? As pessoas estão muito preocupadas com muitas doenças, né? E essa questão de quarentena tem deixado as pessoas com depressão e também ansiedade, né? E uma pergunta que eu não posso deixar de te perguntar é o que é a depressão, né?
o que é a depressão. E já vou fazer uma segunda pergunta em cima disso. Os sintomas da depressão. Fique à vontade, se sinta em casa, nossos clientes te abraçam. Fique à vontade. Pronto. Primeiro, a gente precisa entender que a depressão é uma doença. Se alguém ainda desacredita nisso, eu estou aqui para afirmar que a depressão, ela é uma doença. E existem inúmeros sintomas relacionados à depressão que, de fato, traz uma preocupação muito grande, porque é um sofrimento muito grande para o indivíduo. Eu sempre gosto de falar sobre o significado da palavra depressão. A palavra depressão significa apertar firme para baixo. Imagine, Alex, uma coisa que eu pego, aperto firme e ainda para baixo. Imagine você nessa situação. Eu diria que essa pessoa está literalmente dentro de um buraco. E aí, dentro de um buraco, Alex, a gente não consegue sentir forças para sair, né? Eu gosto de falar que eu tenho muito medo de passar perto de lugares perigosos. E buraco me lembra perigo. Então, todas as vezes que a gente passa, eu não sei se quem está assistindo a live tem essa mesma percepção minha, mas todas as vezes que eu passo perto de um buraco, eu me afasto, porque eu não quero olhar para baixo. Eu não quero ver o que tá lá embaixo. E aí a gente entende que a gente está falando de invisibilidade social. Então, geralmente as pessoas que estão em depressão, a gente não consegue perceber, mas não é porque a pessoa não está dando sinais. É porque nós tentamos se afastar do que é muito ruim, do que é muito triste, né? Então, se abster, né? Negar. E nesse processo de negação, a gente acaba deixando as pessoas para trás e não conseguindo ajudar no que é preciso. Então, os sintomas são tristeza profunda ou não. Às vezes a pessoa alterna, né? Pode até parecer que está muito feliz, mas aquele indivíduo que lhe acompanha não consegue ter essa percepção. Isolamento social, a gente está agora em um isolamento social, mas que é um isolamento que alguém propôs para mim ficar, né? Para nós estarmos. Mas a pessoa em depressão, ela se coloca nesse lugar sem existir a proposta. Imagine que agora eu tenho dificuldade de estar isolado e isolamento social, porque eu quero contato com as pessoas, mas não é escolha minha. É a escolha de outras pessoas. E alguém com depressão, eu também não diria que essa pessoa escolhe, mas o adoecimento faz com que essa pessoa se coloque nesse lugar. E são inúmeros sintomas da depressão que a gente passaria aqui o dia inteiro falando sobre esse adoecimento que é tão perverso, mas falar sobre a invisibilidade é tão importante quanto falar sobre os sintomas, porque a gente precisa perceber essas pessoas. Como a gente percebe alguém que está doente com câncer, com Covid agora, e por que não perceber alguém que está com uma depressão? Com certeza. É muito importante. Vocês aí que estão participando da live, se vocês tiverem alguma pergunta, no final aqui a gente vai estar complementando aqui com a nossa fala. Tá certo, gente? Fique à vontade. Viu, Leite? É muito importante o que você falou. Deixa eu só fixar aqui a frase aqui. Pronto. Psicologia versus turismo. Só alegria. Gente, então assim, gente... Se alguém, né, tem esse entendimento, já está passando por essa situação, eu acho que hoje, eu não sei assim, questão de porcentagem, mas assim, eu acho que uma grande maioria hoje da sociedade está sofrendo com depressão, né? Já é uma doença antiga, veio antes da praga que nós estamos vivendo, né? Vamos se dizer assim, a praga, essa peste que nós estamos vivendo. Mas assim, você deve estar passando por isso, você deve procurar uma psicologia e eu indico a nossa amiga Leide, né? Vai aí, já segue ela logo no seu Instagram, aproveite, segue ela, bate um papo com ela e quem sabe você marca uma sessão com a nossa amiga Leide. Outra pergunta, Leide, que eu acho que muitas pessoas têm demonstrado isso, é sobre ansiedade, né? Sobre ansiedade. As pessoas querem logo que isso passa, né? As pessoas ficam logo... Ninguém tem resposta de nada,
é um conselho, eu não sei se vocês vão acatar, mas assim, a gente, né, sempre está acompanhando o noticiário e eu estava muito ansioso, assistindo muita notícia, Leite, muita notícia e não estava vendo resposta positiva. Eu não estava vendo nenhuma, estava esperando alguém falar alguma coisa, a vacina saiu, a negócio já está diminuindo, nada. Então, só estava tendo só negatividade. Então, aí eu dei um tempo, né? Aí eu vou mais pesquisando, mais assim, aleatório, verificando de um lado, de outro. Alguém já mandou uma mensagem aqui, quase 2 anos sem férias, quando planejar sair viajar, daí veio esse isolamento social para ir, né? As pessoas estavam, né, planejando, não só essa questão de férias, mas várias outras coisas, as pessoas planejando muitas coisas, e em meio a pessoa ainda fala aqui, que situação, que posso fazer? Ó, Leide, tem uma pergunta aqui, o rapaz está perguntando, né? Quase 2 anos sem férias. Quando planejar sair viajar, daí veio esse isolamento social. Aí cá embaixo ele pergunta, que situação que posso fazer? Você tem alguma palavra para essa pessoa, Leide? Por favor. Pronto, é assim que acabar esse tempo de isolamento, marcar uma viagem quando você é um turismo e se jogar, né? A pessoa tem que se acalmar, né? Esperar realmente. Na realidade, as pessoas hoje, o mundo que nós vivemos, não tem mais aquela paciência, né? É a famosa paciência de Jó. Todo Sim, fala, sim. você não tem mais essa paciência. Realmente é complicado, estamos vivendo realmente uma guerra invisível, mas um conselho que eu lhe dou, não se desespere, né? Isso vai passar, né? E com certeza a gente vai se encontrar em alguma dessas viagens. E você vai ver o sorriso Sim. mais lindo da Anselmo Turista. Vamos lá, sobre ansiedade. Quais os sintomas o que é ansiedade e quais os sintomas da ansiedade? Leide, joga duro. Vamos lá. A ansiedade, primeiro, a gente precisa entender a diferença da ansiedade natural e da ansiedade patológica. A ansiedade ela é natural do nosso organismo. Visto que eu sou um ser humano, eu tenho em algum momento ansiedade. É só entender a ansiedade aí como um medo. Alguém está dizendo aí, fala, Alex. José. José é meu parceiro lá de Bicoara, Chapada Diamantina e Bicoara. E só também, Pronto. só também. Joga Então, duro. assim, é só pensar essa coisa do natural e o patológico, né? A ideia de que você, enquanto pessoa, ser humano, que pensa que existe, vai estar em algum momento ansioso. Isso é muito natural, é uma defesa do nosso próprio organismo se sentir ansioso. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade em sentir medo, em ter medo, em se preocupar com as coisas. Mas isso faz parte da nossa vida. Se eu não tiver medo das situações advindas da vida, né? Eu vou estar em perigo e não vou conseguir me desassociar de algumas coisas, entende? Por exemplo, você sabe nadar, Alex? Um pouco, um pouco. Eu acho que o pessoal que está na live deve saber, né? Que acompanha as viagens e está muito em praia, então a maioria das pessoas aí sabem nadar, mas eu não sei nadar. Então, eu sempre falo isso nas lives que eu falo conversando sobre ansiedade, que as pessoas que sabem nadar, que nem você, têm mais possibilidade de morrer afogado do que eu que não sei nadar. Me desculpe, mas você tem mais chance de Não, morrer do que... compreendo, compreendo. Eu vou confirmar isso que você está falando, porque eu estudei, alguém uma vez me falou, um professor de natação, disse que a maioria das pessoas que morrem são as pessoas que sabem nadar, porque eles Mas, desacreditam sim, do medo. isso. Então, qual é a função? Qual é a função do medo e da ansiedade nesse momento? Ter esse comportamento de luta e fuga, entende? De fugir de algumas situações difíceis e que é preciso ter medo mesmo. Não é proibido nadar. Aprendam a nadar é muito importante.
Mas isso é só para a gente entender um pouco da ansiedade. Então é natural que você, enquanto estudante na faculdade, tenha um momento de ansioso quando vai fazer um seminário, uma apresentação de seminário. Você está diante do público, então você se sente ansioso naquele primeiro momento e depois você começa a adaptar. A questão, Alex, é quando isso se exacerba, quando isso foge ao nosso controle. Aí é que a gente tem uma questão, né? Aí é que a gente tem um problema. Se eu não tenho controle sobre isso, eu preciso buscar ajuda. E aí que vem a ansiedade patológica ou não, porque você pode estar em um momento muito ansioso e não ser um transtorno de ansiedade, mas que precisa, assim, de ajuda, entende? Por uma crise muito séria de ansiedade. Crise de ansiedade pode te fazer desistir, por exemplo, de uma viagem. Crises de ansiedade, você pode ter tanta ansiedade por viajar e de repente você não conseguir, no horário da viagem, você desiste, perde a passagem por conta do medo, da angústia, aí a gente precisa retomar e peraí, o que é que está acontecendo comigo? Então, nesse momento, por exemplo, de isolamento social, estamos vivendo um momento muito difícil, um momento nunca antes vivenciado por ninguém. Então, ninguém sabe lidar com isso. Então, no momento que eu não sei, eu assumo que eu não sei lidar com isso, e porque não assumir também que eu tenho medo dessa situação é natural. A questão é quando esse medo se torna, toma conta da minha vida a ponto de eu não conseguir prosseguir, né? De eu não conseguir fazer as minhas atividades. Você começa a perceber que as pessoas estão se comportando de uma forma, mas você não está se comportando da forma esperada por todo mundo da sociedade, entende? Então, essa é a questão da ansiedade patológica. E aí você perguntou sobre os sintomas da ansiedade. E aí a gente vai falar de inúmeros sintomas. E aí eu acho que muita gente começa a se identificar aí, que são sintomas: dores no corpo, dores no peito, falta de ar, taquicardia, tudo que você sente de forma orgânica, você pode sentir por uma crise de ansiedade. Então, você pode sentir, por exemplo, todos os sintomas do Covid e você não testar positivo por medo do corona, né? É como você falou no início da live, eu assisti tanta reportagem e esse saborear, né? E essa coisa de estar com tanta informação, a informação sempre foi muito importante, mas você se encher de muita informação negativa, você acaba sofrendo demais, a ponto de não conseguir reagir. Então, é por aí. Alguém E já aí, falou aqui, sintomas, sim. alguém falou aqui assim, Yara Barreto falou assim, eu estou assim mesmo. É, a nossa sociedade está sofrendo com isso, né? Hoje, quando a gente vai assistir televisão, a gente precisa usar máscara, porque se a televisão espirrar, a gente pega o coronavírus. Uma coisa horrível. Uma Sim, coisa sim. horrível. Agora, Fale, pode falar, sim. Leide. Tem uma Agora pergunta, tem uma sobre essa... mensagem. Sim, sim. Pode falar, fale que eu Sobre leio essa... essa mensagem daqui. Pronto, sobre essa coisa das informações, para a gente deixar um pouco mais claro, né? Quando a televisão você espirrar, você tem que Claro, usar máscara para assistir a TV. claro. Isso. Mas é importante você não se encher, né, de tanta informação, mas não é importante também negar o acontecimento, porque a Isso, negação provoca um prejuízo muito grande de forma social. isso. Então, use É, máscara, mas é, assista de vez em quando. Se é bom, informe. é interessante, Ledi, que você falou. É muito bom, você foi muito feliz na sua explicação, porque assim, tem algumas pessoas, né, que nada, né, desacredita, ou algumas Sim, pessoas, não vou assistir mais isso não vou mais usar máscara. Aí você está, né, você está procurando um problema para você, né? Você deve respeitar, né, as regras da, da saúde, né? Me esqueci o nome da sigla. Então, da assim, use a Organização máscara. Mundial de Saúde. Isso. Use, lave as mãos, se cuide, comprou alguma coisa, chegue em casa, lave suas frutas, lave a embalagem, limpe, não deixe, não fique
à toa, tá certo? Sempre se cuidando, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente, né, tá se tratando de muita informação, né, tem pessoas que não sabem administrar isso, ou até mesmo a pessoa, às vezes, fica oprimida, fica triste, mas não sabe por quê, né, está oprimido, Alguém está colocou triste. ali, OMS, Organização Mundial de Saúde. Pronto, obrigado aí pela mensagem. É isso mesmo. Aqui essa live, Elaine, eu acho interessante que todo mundo participa, né? Eu, Sim, sim, com você, certeza. né? Os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos seguidores, todo mundo participa e isso é importante, esse bate-papo. Sim, sim. Talvez alguém aqui não precise, talvez uma pessoa não precise, mas existe milhares de pessoas que vai assistir esse vídeo depois, ou até que está aqui também na nossa live, que vai precisar, né, ter Sim, sim. esse feedback da sua parte, esse feedback meu, esse feedback de alguém que postou aqui, alguém mesmo que postou uma mensagem. Pois é, fico muito ansiosa, principalmente à noite. Faço muitos cursos e outras coisas para distrair, acrescentar conhecimento para o futuro. Um negócio assim, ela tá escrevendo. É Sim, eu entendi. interessante. Pode falar, Neide, pode falar, Eu fique à entendi que vontade. ela quis dizer que ela tem acrescentado muito conhecimento nesse momento, por conta desse isolamento, desse tempo que a gente tem, um tempo muito maior hoje, sem precisar estar o tempo todo na rua, no trânsito, enfim. Então, estamos com tempo de sobra e ela acaba aqui estudando muito, mas mesmo assim, ela está ansiosa, não é isso que tem aí na mensagem? É. Acho que acredita que ela. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Isso. E aí a gente tem uma mudança total na rotina e que acaba trazendo, sim, essa consequência de ansiedade, É, que é em parte é, natural. é. Natural essa questão do medo, você falou aí, né? Do medo, que eu acho que é uma mistura também com a questão da ansiedade. Eu vejo mesmo quando a gente vai no Poço de Deus, o famoso Poço de Deus, ele tem um Poço de Deus, tem um Poço Azul, né? E tem pessoas, eu conheço uma cliente que ela desceu no Poço Azul, desceu com colete, desceu com colete, eu levando, né? Eu levando ela, o guia local levando ela, o esposo dela levando ela, e elas se batendo, né, de medo ali, porque o Poço Azul ele é fundo demais, né? Ele é muito fundo e a água é transparente. Você já foi no Poço Azul, Leide? Você já foi no Poço Azul? Não, Não, não. pronto. Então, quando voltar, se prepare para a gente dar um passeio no Poço Azul. Você vai gostar. Você vai se Mas encantar. Pode falar. eu só quero defender o medo dela, porque eu também Ah, teria medo. Esse negócio muito fundo assim. Mas assim, nós adquirimos, né, nos repertórios da nossa vida, ó, esses medos e acaba sendo alimentados, como tem uma pessoa que é a psicóloga, é Marli, que ela está dizendo assim, Marli, né? Nós não devemos ouvir devemos ouvir a ansiedade, mas não alimentá-la. Porque essa coisa de alimentar, né, esse sentimento e reforçar o comportamento acaba aqui deixando o medo um pouco que mais amplo, né? Em uma lente é, maior, em um grau maior. Mas é muito importante esse respeito pelo medo das pessoas, porque são adquiridos é. a longo tempo e é muito difícil mesmo se desvincular de alguns medos. Alguém só, né, de Bicoara, da Chapada Diamantina, boa palestra. Você fala de uma forma, ela fala aqui, que você fala de uma forma simples, né? De uma forma que podemos compreender a fala, entendeu? Tá travando a sua Travou. internet, Vai, né? pronto, voltou. Voltou? Viu? Eu tô falando que só, né? Ela tá Não, dizendo aqui que voltou. a minha tá de boa aqui. Acredito que a minha tá de boa, né? Aí alguém fala, Pronto, só também voltou. falou que ficou feliz quando vejo pessoa superando os medos, né? É realmente, lá nesse Poço Azul, aí, nesse mesmo Poço Azul, teve uma mulher que ela disse que não ia entrar. E a gente colocou ela no Poço Azul, fez a travessia,
e ela depois ela veio chorando e ela agradeceu muito. Ela disse, pô, Alex, muito obrigado, porque eu consegui superar esse medo, né? E E aí é, eu vou te dizer uma coisa importante, Alex, que hum, você não tem noção do quanto que ela se sentiu feliz mesmo na superação do medo. Porque essa superação de um medo que para algumas pessoas parecem até bobo, né? Nossa, eu entro aí, tá tranquilo para mim, que bobagem é é, essa? Mas essa superação desse medo em algumas pessoas vai uma repercussão muito grande sobre a vida de uma forma geral. Assim, de tantos outros medos, além do medo do tá travando um pouco, viu, Leite? É, tá travando um pouco aí, mas tudo bem. sim. Vamos lá. Voltando a algumas perguntas aqui, certo? Na opinião, né? Ansiedade voltado para o isolamento social. Como isso afeta, Leide? Né? Pronto, é um pouco do que já falamos aqui. Já falamos, com certeza. Nesse momento, na verdade, é como eu disse, né? É uma coisa que ninguém nunca viveu, a gente não sabe o que é isso, tá sofrido, tá difícil para todo mundo, até para quem dá uma É, notícia, na mesma hora tem que voltar e trazer uma nova notícia totalmente diferente do que ou novas orientações, né? Totalmente diferente, porque é tudo muito novo. Então, tudo que é novo assusta, né? O novo é muito difícil para a gente conseguir digerir. Então, se isso é difícil para as pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno de ansiedade, imagine para alguém que tem pânico. Imagine para alguém que tem ansiedade generalizada. Então, é um sofrimento muito grande. Então, o isolamento social, ele é o isolamento que você para e pergunta assim, poxa, eu estou dentro de casa. Talvez tenha pessoas que já estejam dentro de casa há muito tempo e só se deu conta que está em casa agora, porque alguém disse que você tem que ficar em casa. Entende? é, Então, é. essa coisa de, olha, você está isolado, é muito difícil. Você está proibido a sair. Você está proibido a viajar, né? Teve uma É, pessoa que falou aí no início da live, estava tudo pronto, né? Já tinha 2 anos sem viajar. Então, quantas mudanças, quantas coisas que estava planejado para este ano e que de repente foi jogado no balde de água fria. E que a gente agora respira e diz, não, eu preciso mudar o meu repertório aqui, eu preciso repensar sobre a minha vida. Enfim, são muitas coisas que parecem não ser essencial, né? E que deixou de fazer parte da nossa vida por um tempo e que está trazendo muito sofrimento. Então, não é tão simples deixar de viajar, por exemplo. Não é tão simples deixar de fazer coisas do cotidiano que você faz todos os dias e que de repente você não está mais em contato com isso. Então traz uma inconstância, um sofrimento. Então essa é a questão do isolamento. eu vi um vídeo de uma amiga, ela falando assim, ela até imitando, ela levou mais assim no lado da comédia, né? Ela falou assim, oh, que saudade de ir à Avenida 7 e ver alguém gritando, ó exame! Ó Eu vi esse vídeo. relógio! Rapaz, eu achei muito interessante, né? Porque assim, é o nosso costume, você percebe que o baiano, né? O baiano em si, o baiano, vou dizer também o brasileiro, tem essa dificuldade, né? Essa dificuldade de andar separado, eles querem andar junto, né? Você percebe agora que nessa lei aí que trouxe para a gente ficar em casa, você sempre vai encontrar pessoas na rua, até pessoas sem fazer nada, pessoas fazendo festa, fazendo programações, pessoas, né, com muita aglomerações, que na realidade não é para fazer, até mesmo para evitar, né, para diminuir, para quem sabe a gente conseguir controlar essa situação. Mas há uma dificuldade, né, no brasileiro, no baiano, porque nós somos, né, acolhedor, nós somos, né, gostamos de estar unidos, gostamos de estar junto com as pessoas, né? E aí É. quando a pessoa, né, se bate em uma situação dessa, chega na Avenida 7 e não vê mais aquela zoada nenhuma, aí
Na Pode falar, verdade, Alex. o brasileiro tudo faz meme, né? Tudo ele tem É, uma piada para fazer, é. mas isso se dá muito pela negação também. A gente precisa ter muito cuidado com essa coisa de negar os fatos, né? A negação, Alex, na psicologia, a gente entende o seguinte: a gente fala muito de negação quando fala de morte. Quando Hum, aquela famosa ideia de fulano morreu, você é parente de fulano, você não quer sofrer, você começa a negar aquela situação. Eu já fui em enterros de pessoas gritando, mas não, ela tá viva, tá aqui, tá tudo bem. Minha mãe daqui a pouco vai fazer um chá para mim, coisas desse tipo, porque o tempo todo se nega a situação para bloquear o sofrimento, né? Para não sofrer. aham. Só que a gente não pode esquecer que o sofrimento faz parte da vida. E estar feliz, fazer coisas boas, se realizar enquanto pessoa é tão importante quanto, às vezes, sofrer. Mesmo Com que. certeza. Eu falo isso, dessa questão da negação e do sofrimento, muito preocupada com algumas pessoas que podem a qualquer momento surtar, porque me dei conta, a situação é ruim mesmo. Então, saber da dor de uma forma mais cautelosa, mas saber é interessante também. Entende? Com certeza. Ô, Led, eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui. Interessante. Na sua opinião, qual a junção entre a psicologia, né, e o turismo, né, e as viagens? Pronto. Então, viajar é bom demais, né? Viajar aumenta o nosso repertório. A gente tem umas conexões neurais aí que elas começam a se ampliar no momento que você começa a fazer viagens, né? E aí eu não estou fazendo nenhuma propaganda, a empresa está falando a verdade. Viajar é muito importante. Pessoas que viajam e viajam muito, elas têm o seu repertório, os seus pensamentos, né? Meio que ampliados. Porque você começa a. É como se você anda poucos quilômetros e você tem um mundo completamente diferente. E imagine quanto que isso não faz bem para o seu cérebro, para o seu bem-estar. Você vai ali, você vai em uma cidade que é vizinha, mas você vai numa padaria que você come um pão, você degusta de um pão que você não come em lugar mais nenhum desse mundo. Então imagine o que é provar de várias culinárias e quando você não faz isso, não viaja, você não tem essa oportunidade de ter essa ampliação da consciência, né? Ampliação de vínculos, conhecer culturas diferentes, movimentos diferentes, pessoas, né? Tem coisa mais importante no mundo do que pessoas? E aí, de repente, você conhece pessoas que você não teria a oportunidade, Alex, de conhecer se fosse aqui, no seu É, mundinho fechado, entende? com certeza. Então, viagem e psicologia casa muito bem. É importante, sim, viajar. Trabalha sinapse, sim, sim, com certeza. Você vai trabalhar essas sinapses, né? E tem pessoas que perdem a oportunidade de viagens por questões psíquicas, por conta das suas emoções, deixam de viajar, por conta das suas angústias, deixam de viajar. E aí precisa fazer, sim, um tratamento para ter essas novas possibilidades. Tem o rapaz aqui falando, o nosso seguidor Dan, ele está dizendo que ele precisa de férias. Anselmo Turismo me ajude, né? A gente quer viajar, né? Deixar bem alientado aqui, a gente quer viajar, a gente quer fazer as viagens, só que a gente precisa de uma liberação, né? A gente tem que respeitar todas as regras e todos os lados. A gente também se preocupa com a saúde de nossos clientes, né? E sabemos sim que viajar é ótimo, viajar é bom, muito bom. Eu já sou um camarada alegre, eu sou um camarada alegre, já de natureza, natural. Eu sempre falo, faculdade não me ensina essas coisas, curso, né? Não me ensina essas coisas, é de berço. Eu sou alegre, sou sorridente, e quando eu viajo eu fico mais contente ainda, né? Eu amo o que eu faço, e a minha profissão, né? Hoje, junto com o meu talento natural da vida,
é que as pessoas que estão em nossas viagens ficam bem. Eu me lembro, viu, Leite, que em um passeio, acho que você nunca foi também, na Fazenda Pratinha. A Fazenda Pratinha fica na Chapada Diamantina. É Sim. um roteiro maravilhoso, é um roteiro top. E eu sempre falo isso aqui em nossas lives. Uma cliente, né, uma senhora, ela me abraçou depois de ter saído da fazenda, a gente já se preparando para ir embora. Ela me abraçou chorando, que ela estava com depressão. E aquela viagem foi uma libertação para ela. Ela começou a ver a vida de uma outra forma. E até o meu boa noite, dentro do ônibus, ela disse assim, Alex, seu boa noite foi diferente. E olha que dentro do carro existem outras pessoas, outros coordenadores, né? Mas cada um com a sua estratégia. E aí, o natural, eu cheguei e falei assim, boa noite, gente! Aí a galera se acabou de rir, aquela coisa toda. Então aquilo fez ela tomar um choque e despertar. E aí ela fez o passeio todo com a gente, foi muito ótimo. Então, para mim, me marcou bastante. Né? Eu tenho clientes, outros clientes que me contam, Alex, eu estava com depressão quando eu comecei a viajar, eu me senti bem, eu estou bem melhor, eu melhorei depois das viagens. Né? Aí alguém está falando que é lindo essa sua simpatia. É o natural, isso é importante, né? Algumas pessoas maqueiam, tá? Aquela coisa toda. Eu sou muito natural, eu sou isso aqui. Lady me conhece e sabe que é isso aqui que eu estou falando. Na psicologia, se ela for estudar aí, eu não sei nem o que é, mas é natural. E eu gosto muito, e principalmente quando a pessoa traz o teu depoimento, viu, Leite? O teu depoimento Sim, sim. sobre o que aconteceu. Pô, Alex, eu estava assim, depois da viagem, eu tô voltando melhor. Eu tô voltando outra pessoa. Tem gente que para embaixo de uma cachoeira, começa a chorar, começa a fechar os olhos, começa a se emocionar. Sabe, são itens de coisas que acontecem que eu fico admirado, eu fico só observando, não tiro foto, nem faço vídeo dessa particularidade desse cliente, eu deixo ele bem à vontade. E é muito gratificante, sim, com certeza. Que live legal, tema Sim. super interessante. Fale É alguma coisa, aquela Leide, fica à coisa vontade. de É aquela coisa de que o que é bom não está nas fotos, né? O que é muito bom a gente não consegue colocar em É, vídeos nem em fotos, a gente consegue viver. E você falou uma coisa interessante, né? Que é quando você falou com ela e ela disse assim, mudou, eu mudei. A gente entende que na psicologia é como a mudança do pensamento. E no momento que você. Eu sempre falo, mude o seu pensamento e mude a vida. A terapia cognitivo-comportamental ela vai trabalhar justamente com pensamentos. Nessa coisa mesmo de que quando você muda o seu pensamento, você tem uma mudança no seu repertório. E é isso que a gente trabalha dentro desse contexto. Então, no momento que ela estava muito angustiada, ela conseguiu ter uma percepção diferente da vida, de pessoas, né? Ela conseguiu encontrar pessoas que tinham uma visão diferente. Ela aprendeu com as novas possibilidades, com o outro, entende? Ela aprendeu pela empatia, que é um dos nossos neurônios espelho, que nos faz muito bem. ó, viajar traz um conforto para a alma. Epa, alguém gratificante, faz a gente refletir, com certeza. Outra Sim, mensagem, ainda não tive a oportunidade de viajar com vocês, mas em breve irei. Pode falar, Leide, quer falar alguma coisa da mensagem de cima? deixa eu voltar aqui. Viajar traz um conforto para a alma muito gratificante, faz a gente refletir. Sim, sim, aí a Alex falou da cachoeira, né? Quando as pessoas chegam É, lá e começam a analisar. Eu lembrei de uma música de Priscila Alcântara, que ela diz assim: queria apreciar o sol, né? Dar importância, dar valor até o calor do sol. A música é exatamente essa frase. Eu queria dar valor até o calor do sol. Então é um momento que você se pega dando valor a coisas que você na sua cidade não tinha oportunidade de ver. Ou que até via, mas não, mas olhou agora com uma percepção muito diferente. Entende? Então faz muito bem sim viajar. Mas, legal. sobretudo, né, existem pessoas que
que não tem no seu repertório de vida, na sua existência, viagens, não tem memórias de viagem. As memórias, a felicidade está nas nossas memórias, né? Está nesses pequenos detalhes. E tem pessoas que não têm, que não curte, que não gosta, eu super respeito. Mas eu acho que é 1%, né, da população que não gosta. Mas existe um número muito grande de pessoas que não têm forças para isso. Aí a gente fala mais um pouquinho para frente. Com certeza. Viu, Leide? Eu lembrei aqui de uma cliente, eu estava em Porto Seguro, né? E o tempo todo ela no WhatsApp, no celular, conversando o tempo todo. Aí eu tive a preocupação, sou muito observador, né? Eu acho que eu deveria ser psicólogo também. E Faça aí, psicologia, faça o curso. eu acho que tem alguém mandou uma mensagem. Penso eu, essa pandemia está sendo difícil, sim, mas também um movimento de reflexão para rever valores, com certeza. Muita Com gente está certeza. mudando seus pensamentos, suas atitudes, muitas coisas. Tem uma outra mensagem. Também tem gente que não tem condições para fazer viagem. Olha, eu vou aqui defender essa frase aqui, porque hoje muita gente, Leide, pensava dessa forma, né? Que tem gente que não tem condições. Hoje, você tendo um cartão, você pode comprar um pacote com Anselmo Turismo, você viaja para vários lugares, com valor a partir de R$ 60. Então, mas para quem pode, ela mandou outra mensagem, mas para quem pode viajar é maravilhoso conhecer outros lugares. E isso. Então é isso aí. Então, tinha muita gente, Leite, muita gente. Eu acho que até aqui na nossa live aqui, tinha muita gente que nunca sonhava em ter ido para Chapada Diamantina, para Morro de São Paulo, mas achava que era tão difícil. E aí surgiu a Anselmo Turismo, né, brilhando esse momento maravilhoso. E aí dando essa oportunidade, né? Leide, travou aí para você, não foi? Não foi, Leide? Voltou, já Leide, foi, travou. pronto. Só Travou, você tá me reforçando vendo aqui o que eu agora? falei. Tá ótimo, tá beleza. Viu, Leide? Eu tô falando aqui que pessoas que sonhavam em ir para Chapada, ir para Morro de São Paulo, para Porto Seguro, para Maceió, para vários lugares, e achava que era difícil, né? Hoje, a Anselmo Turismo surgiu, né? E disse assim, não, rapaz, vou te levar com preço bacana, né? E com certeza a cliente a Tamile está dizendo aqui, conhecer outras culturas, lugares, renova as energias. Um exemplo bem claro, sabe com um exemplo, viu, Leide, que eu vou dar aqui bem claro, Sim, é quando você sai do seu bairro, e vai para um bairro que você nunca foi. Aqui em Salvador, você sim. percebe uma mudança de cultura. Você vai para um bairro diferente, por exemplo, você sai daqui, você vai... Às vezes eu vou para... me esqueci, Brotas. Tem um bairro lá em Brotas, um bairro próximo a Brotas, que eu sempre vou, na casa do meu primo. E nós podemos viajar, viagem com preço mais em conta. Até mesmo valor sentimental, com certeza. Federação. Sempre, Sim. sempre, quando eu chego lá, eu percebo as pessoas diferentes, eu percebo as coisas diferentes. Imagine quando você sai daqui da sua cidade para um outro estado. É muito importante, é muito É interessante, maravilhoso. muito Até quando você importante. vai na laje, né, fazer um almoço na laje, Isso, faz algo diferente. você Faça algo já diferente. muda. É isso Imagine, mesmo. imagine conhecer culturas diferentes, né, pessoas diferentes, culinárias Eu ia, diferentes. Eu sempre penso na com culinária e nas certeza. memórias que fica. Eu ia até fazer uma pergunta aqui: quais os benefícios de uma viagem para quem está com depressão? Aí teve alguém que Hum, falou aqui, renova as energias. Eu acho que já é sim, um agora tem benefício. uma, sim, é um Pode grande falar, benefício. pode Tem falar. pessoas, as pessoas que estão com depressão em uma fase muito aguda, é importante saltar para que essas pessoas não se sintam agora, não sofram nesse momento da live, porque geralmente essas pessoas não têm forças mesmo para viajar, entende? Alex, é como se você dissesse assim,
Leide, vamos, vai ser muito bom, é maravilhoso a viagem, você vai se sentir muito bem. E eu não consigo, por conta da doença. Então, os meus neurotransmissores, eles se comportam, os meus não, de quem tem depressão, eles se comportam de uma forma diferente. Então, quando eu falo isso, é porque às vezes a pessoa pode se sentir assim, poxa, eu não tenho força, então eu sou o pior. Não é isso, porque às vezes a gente tenta até resolver dessa forma, vamos ali, vamos se divertir. A depressão, elas sofrem muito hoje por conta dessas colocações, que, que é muito sem maldade mesmo, é muito por tentar ajudar, que acaba trazendo um novo sofrimento. Levanta daí, você vai conseguir, a gente consegue, vamos lá. Já deu para você, você vai renovar suas energias, a coisa vai funcionar. Para que ficar aí? Tem um lugar que é maravilhoso e você pode ir. E nem sempre a pessoa tem essa força, principalmente se a depressão estiver em uma fase muito profunda, entende? Então, a pessoa exige muito mais força desse indivíduo para ir viajar do que de alguém que não tem depressão. Entende? Então, é uma defesa só as pessoas com depressão, com uma depressão muito profunda e que às vezes precisa até de uma autorização médica para fazer uma viagem. Mas assim, eu acredito muito na empresa, né? Anselmo Turismo, eu tenho muito crédito na empresa e eu sei que é uma estrutura muito grande para que as pessoas se sintam bem e se sintam realizadas na viagem. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. E mesmo as pessoas com depressão, em uma fase leve ou não, elas se sintam convidadas a viajar e entender que que todos da Anselmo Turismo entende esse sofrimento e entende que é difícil, sim, que não é só o dinheiro que vai te levar a uma viagem, que pode ter uma fortuna no banco e não consegue mesmo, porque não há força, mas você precisa de um tratamento, porque às vezes existe um estigma muito grande, viu, Alex, de não procura nem psicólogo, nem psiquiatra, porque você não precisa disso, mas a pessoa precisa, assim, para reagir e conseguir viajar. E conseguir viver essa experiência que a gente fala, assim, com tanta alegria, né? Quando você fala assim, boa noite! A gente se sente motivado a viajar, motivado a querer, mas tem pessoas que não conseguem sentir essa motivação. Então, a gente está aqui para dizer que entende você, compreende essa dor, tá? E te suavizar que um dia você vai se levantar dessa cama, vai tomar meditação, vai conseguir viajar com a Anselmo Turismo. Com certeza. Ô Leide, uma outra pergunta, né? Alex, tem uma pessoa falando aqui, eu vou te interromper. A depressão é um assunto Claro. que é pouco falado. Eu acredito que deveria ser algo mais falado pela sociedade e quebrar esse tabu, porque tenho certeza que várias pessoas. E aí, sim, é importante quebrar esse tabu mesmo. Com certeza. E aí tem uma pessoa falando, todos nós precisamos de um psicólogo. Sim, sim, porque o psicólogo também, às vezes, ele é visto como um profissional já quando você já está no fundo do poço. Mas somos também o profissional da prevenção. Quando você sente qualquer coisa, você vai no médico, você precisa também buscar o psicólogo para autoconhecimento, quem sabe, né? Quando as dores não estão profundas assim, quando você já não está tentando já o suicídio, porque muito do que a gente ouve no consultório é de pessoas que já estão em uma fase muito aguda, em um sofrimento muito grande. E eu sinto a necessidade de receber pessoas que não estão com tanto sofrimento assim, entende? Que estão ali não porque eu quero cuidar da minha saúde mental, porque eu sei que o homem, ele é um ser psicossocial, né? Ele é aquele indivíduo que pensa e sente e que adoece por conta dos seus pensamentos, tá bom? Então, é isso. Quero muito viajar, conhecer outras culturas. Ela falou também, Ará, ela falou que ela queria viajar, agora que ela está aposentada, ela teve a pandemia. Vai juntando dinheiro. Vai juntando dinheiro. Ainda existe muito preconceito sobre a procura de um psicólogo. As pessoas pensam, às vezes as pessoas pensam que quem procura o psicólogo é a pessoa que está doente, né?
uma pessoa que está doente, eu falo assim, um, uma pessoa fraco de mente, né? Mas não, a pessoa que procura o psicólogo, às vezes qualquer sintoma, é bom você já procurar um psicólogo. Se você é uma pessoa que anda triste o tempo todo, você tem que procurar um psicólogo. E aí, quem sabe, você não descobriu, né, aonde está o seu erro. Quem sabe pode ser uma cena que você viu que está ali marcando o tempo todo na sua mente. São várias coisas, vários fatores que a gente nem vai entrar muito aqui. Mas assim, em meio a uma guerra invisível, sabemos que muitas pessoas estão sofrendo mentalmente. Qual o seu conselho? Pronto. Estamos todos juntos no mesmo barco. Estamos faltando 7 minutos para terminar a live. Sério? Já rapidinho. Antes de responder isso, tem uma pessoa que colocou: se cuidamos do coração com o cardiologista, por que não cuidar da mente? Sim, até porque os problemas cardíacos, eles vêm muito por conta, às vezes, da ansiedade, né? Então, um indivíduo que ele vive ansioso o tempo todo, em algum momento, ele vai desenvolver, sim, alguma questão cardíaca. Acaba não. Então, e aí vem a pergunta, né, de Alex, está falando sobre qual o conselho, o que é que a gente precisa fazer para ficar bem nesse momento. Primeiro, entender que estamos todos no mesmo barco, somos indivíduos sociáveis e aprendemos muito pelo outro, né? Aprendemos muito com o outro. Como é que é olhar para o outro e dizer, poxa, como é que fulano está se comportando diante dessa pandemia? E tentar se segurar um pouco nessa pessoa. E no momento que você não se sentir bem o suficiente, aí busca ajuda. No momento que você não consegue lidar com isso, eu entendo você, então procure ajuda psicológica. Mas falamos no primeiro momento na live, psicologia é vida, falamos no primeiro momento na live que a gente precisa se tirar um pouco das informações, né? Parar de se encharcar de informações para termos uma qualidade melhor de vida. Isso é fato, uma qualidade melhor nesse momento. E aí parece que a live parou. Não, sua voz está vindo, pode falar, fique à vontade. Então, uma dica... Travou! O tempo de informações. Receba assim, informações para não mais fazer coisas diferentes, né? No seu dia a dia. Programe o seu dia, isso é muito importante, isso é fundamental. É porque a gente acordava antes, já sabia, eu vou trabalhar, eu vou para o consultório, eu vou fazer isso, e já tinha o dia todo escrito, eu vou para a igreja, enfim. Mas hoje a gente não tem mais lugar nenhum para ir, então fique dentro de casa, mas tenha um cronograma diário, tá bom? Sim, ficamos bombardeados de informações que, como disse, acabam nos afetando. Sim, afeta, sim. Quando será a próxima live? Olha, gente, a nossa próxima live vai ser dia 27. Para a semana vai ser sábado. A gente vai estar falando com o guia de Itacaré, né? Essa live com Leide aqui foi muito boa, gostei muito. Obrigado, Dan. Tem as pessoas dando algumas dicas aqui. Ler bons livros. Sim, sim. Ler bons livros. Isso é importante. Um dia eu perguntei a alguém que era um bom mensageiro. E aí eu perguntei a ele qual a dica para ser dessa forma. Ele falou assim, eu falei assim, ler muitos livros? Eu disse, não é ler muitos livros, é ler o livro, né? Às vezes você vai ler. Então, assim, aproveite a oportunidade. Aquele livro que você comprou, que você guardou em casa e não tinha tempo para ler, a sua oportunidade agora. Pegue seu livro, leia. Tá certo? Agora que a gente percebe que muita coisa a gente deixa de fazer por falta de prioridade, né? Não é por falta de tempo. Prioridade, isso. Então, ainda tem esse detalhe. Comece a priorizar algumas coisas. Gente, muito obrigado, Leite. Parabéns aí pela sua pela sua participação aqui junto conosco. Aqui foi muito bom, gostei muito mesmo de coração, sabe? Um dia a gente vai viajar junto aqui com o Anselmo Turismo, né? Com certeza. Essa é a dica.
Essa é a dica. Compartilhe essa live, vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Compartilhe para as pessoas assistirem. Muitas pessoas precisam ver essa live de uma forma simples, né? Foi explicado muita coisa aqui de uma forma simples e cuidadosa, tá certo? Muito obrigado de coração. Se cuide, lave as mãos, use as máscaras, viu? E não deixe de se cuidar. Evite aglomerações, pelo amor de Jesus Cristo. Leide, fala as últimas palavras para esse povo Gente, muito maravilhoso. obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo e fazendo diversos elogios. Obrigada mesmo. E a gente se vê Obrigado, por aí, obrigado. né? Tá bom. Um beijão, gente. Um abraço. Se cuide, ó. Eu amo a todos. Um abraço! Tchau, Leide. Tchau. Valeu, gente. Um abraço, gente.